Muito bem, mais um IVPcast começando a partir de agora. Que honra, que alegria estarmos juntos com mais uma pessoa aqui na nossa mesa, umas grandes cabeças pensantes aqui de Caldas Novas. E nós temos esse prazer em conhecê-lo, saber a sua trajetória de vida e aquilo que ele está fazendo em Caldas Novas. Qual que é o seu trabalho, aquilo que são seus projetos, aonde ele tem colocado as suas mãos, conversando hoje com ele, Yuri Castro, hoje secretário de Saúde da cidade de Caldas Novas. Querido, seja bem-vindo, muito obrigado, que honra te receber aqui no nosso IVPcast. Pastor Alexandre, honra toda nossa, né, pela oportunidade de estar aqui com você, poder bater esse papo, né, pode ser um papo esclarecedor também para aqueles que nos ouvem. E é um prazer estar aí no IVPcast, sendo prestigiado, né, por vocês. Que bom. A vida da gente, ela passa por muitas coisas, mas nós precisamos ter algo para a gente pensar, para a gente analisar projetos, porque isso tudo aqui também já foi um projeto. E hoje é uma realidade. Tem muitas coisas que foram projetos e hoje são realidades na sua vida. Quem é Yuri Castro? Pastor, eu digo, em se tratando de projeto, o maior projeto que eu tenho na minha vida é o Marco Antônio, Carlos Eduardo e minha esposa Lídia, é a minha família, né? Esse é o projeto que me guia todos os dias e me alicerça, né? É claro que eles são alicerce, mas a gente tem uma base também, que é nossa maior liderança, né, de todos os tempos, Jesus Cristo, que nos guia, né? Mas o Yuri Castro, quem que é o Yuri Castro, né? O pai desses dois rapazes, esposo da Lídia, mas também um professor, um pesquisador, um gestor, e aquela pessoa que sempre disse sim a desafios, mesmo não estando pronto. Eu acredito que o melhor da vida é você poder aprender. Então, eu posso dizer que, em resumo, eu sou um aprendiz. Estou nessa passagem aqui como um aprendiz e que gosta dos desafios. Para a gente conhecer um pouquinho melhor você, o que você gosta de fazer quando você não está na sala de aula, quando você não está sendo secretário de saúde e outras coisas que o que o senhor gosta de fazer? Tá com a família em casa, né? Caseiro. Isso. Tá com a família em casa. Tenho hobbies, né? Eu sou antigo mobilista, tenho ali 3 Fusquinha, uma Kombi, mas sempre para utilizar com as crianças, com a família, curtir aquele momento e manter nessa turminha aí memórias afetivas, né, da infância. Então, o Marco Antônio com 11 anos, o Cadu aí com seus 9 anos, a gente procura manter essa memória afetiva, né? Gosto de música, né? Então, inclusive a meninada lá em casa, um toca piano e carrom, bateria, o outro toca guitarra e violão. Eles têm uma página no Instagram. No Instagram. No Instagram. Eu faço controle dessa página, porque são todos menores, né? Mas tem lá, e só entra pessoas que a gente permite. Aí faço convite para você entrar lá no Mazoc Sezoc. As iniciais do nome deles. Bom, o que eu mais gosto de fazer é estar em casa com a família nos horários, né? Agora, vai ao clube, vai para a fazenda, né? Meu sogro tem fazenda, minha esposa gosta. Então a gente gosta muito de estar entre famílias. E é curioso, eu me formei, fui para uma clínica atuar como ortodontista, e na clínica eu trabalhei com a minha mãe e com a minha irmã. E
Na sequência, eu pude ir então para as instituições de ensino. E lá eu trabalhei com meu pai e com meu irmão. Então, alguns me perguntam, hoje eu tenho referência em trabalhar com as 2 mulheres de casa e os 2 homens, né, da casa, né? Não me perguntam onde é melhor, senão você me compromete. Dá problema. Mas todos são bons. E aí eu digo, família, né? Uhum. Eu tenho a minha família de origem e minha família que eu construí. Então eu gosto de estar sempre com a família, independente do local, se é no trabalho ou se é em casa. Então em casa eu estou com a minha esposa e os filhos, e nos trabalhos a gente passa aí com a família de origem. Como criança, o que você pode acrescentar para a gente? Quando criança, olha, eu fui uma criança mais centrada, mais tranquila, que sempre esteve caminhando junto com o Ítalo, meu irmão. A gente tem uma diferença de 1 ano e 9 meses, quer dizer, depois de 9 meses, depois de 1 ano, minha mãe engravidou do Ítalo e eu pude recebê-lo, né, depois de 1 ano e 9 meses de nascido. Então a gente tem uma ligação muito forte desde criança. E a gente pôde então conviver muito, né? E quando criança a gente ia muito para o sítio, né? Meu pai deixava a gente lá, 1º de dezembro era férias. Meu pai sempre trabalhou muito, né? Manhã, tarde e noite, como professor e também como engenheiro. Ele deixava a gente 1º de dezembro no sítio, lá no município de Goiás, cidade de Goiás, e buscava a gente em janeiro, no final, quando já era para iniciar as aulas. E o Tony e a Aparecida cuidavam da gente lá essas férias. Então, a gente passava o ano todo esperando as férias de dezembro para ficar na roça de dezembro e janeiro, né, que era a maior satisfação que a gente tinha. E a gente até fala, nós fomos criados em apartamento, mas com muita presença da área rural, porque a gente gostava mesmo. E assim, o que você mais gostava na fazenda? Eram os bichos? Eram as frutas? Rapaz, você sabe de uma coisa? Eu, até antes da gente iniciar, eu falei, eu passei com 17 anos, 18 anos eu estava na faculdade, e eu assumi, num cursinho pré-vestibular, a disciplina de botânica. Então eu dei aula para complementar ali o recurso financeiro do estudante, e eu gosto muito de biologia, né? Foi talvez aquilo que me levou à odontologia, né? Eu tenho uma irmã e uma mãe que são dentistas. A Luma, minha irmã, ela veio fazer odontologia depois, mas tinha uma influência, mas nunca foi influenciadora, tá? Da profissão da minha mãe, que era dentista, mas jamais ela chegou para mim e disse que eu deveria fazer odontologia, né? E até uma história interessante. No ensino médio, eu cheguei no 3º ano e eu tinha dúvida do que eu faria. No entanto, eu prestei vestibular para Direito, Engenharia da Computação. Naquela época, a Engenharia da Computação estava começando. Na verdade, era começando, porque a gente está falando de 97, 99, né? A gente não tinha nem banda larga é de 2002, né? Era rede de escada, né? Aquele barulho. Rede de escada, naquela época. E então tinha influência da computação, a questão do direito e as biológicas. Eu prestei vestibular na época para os 3. E o que me levou a fazer odontologia, claro, a faculdade de desejo, então eu consegui passar na faculdade que eu desejava, mas não só isso, eu fui excluindo, né, disciplinas que eu não tinha um desempenho, né, não adequado, mas eu digo melhor. Eu peguei as que eu tinha melhor desempenho. Então, quando eu pegava física, biologia, química, seja as 3 química, orgânica, fisicoquímica, a química geral, gostava muito de literatura, gramática. Então, eu conseguia ver
que eu poderia dar mais certo nas biológicas, né? E aí tinha uma gama de uma série, né, um espectro de cursos que eu poderia escolher naquela época. E aí eu falei, olha, vou para odontologia porque eu já tenho aqui uma certa um certo caminho já traçado, né, um picadeiro já, minha mãe, 40 anos de formada. Falei, vamos para odontologia. Eu prestei para odonto, mas gostava muito, né, eu nunca tive problema com disciplinas, né? Mas tinha aquelas que eu, de fato, gostava de pegar o livro e ler do prefácio ao índice remissivo. Então, se me entregasse 3 volumes de livro de biologia, eu lia todos eles sem compromisso nenhum, sem precisar estudar para a prova. Sem aquela obrigação. Era um prazer. Então, você pegava lá a taxonomia de animais, toda a parte que você traz, geografia. Geografia é aquilo que diz respeito a tempo, espaço e etc., que envolve os ecossistemas e tudo. Gostava muito daquilo, né? Cartografias, né? Eu fiz um curso, eu sou piloto, né? Eu tenho licença, mas não estou como piloto, eu tenho licença para pilotar, e aviação também foi um outro. Então, a opção em fazer odontologia, né, lá atrás foi por exclusão, né, e foi quando eu me encontrei na odontologia. Uau! Você não parou de estudar? Não, como eu disse, né, eu sou um eterno aprendiz, né? Eu falo assim, o conhecimento, ele é perecível. Uhum. Agora, a vontade de aprender, não. O conhecimento, ele se perde com o tempo, renova, né? Mas a vontade de aprender, não. Então, por isso que eu gosto de dizer que eu sou um eterno aprendiz, né? Seja o que for, eu estou disposto a aprender, a estudar, a entender o que é e, às vezes, até produzir conhecimento a partir daquilo, né? Então, quando eu coloco, né, pesquisas, passei 8 anos dentro da Universidade Federal, fazendo mestrado, doutorado, produzi pesquisa depois do doutorado. Hoje eu não consigo produzir tanto pesquisa, mas colaboro com pesquisas, seja TCC de aluno ou mesmo pesquisas científicas com projetos de iniciação científica, etc. A gente tem condições de auxiliar, seja numa análise estatística, até mesmo uma revisão textual a gente pode fazer. Mas dentro do método hoje eu não tenho mais tempo, né, para trabalhar, fazer um desenho de metodologia e acompanhar isso, né, ir para laboratório, para clínica. A pesquisa, ela te dá a possibilidade de você não só ter o conhecimento, mas de produzir novos conhecimentos, né? Então, eu acho isso fantástico, porque faz com que o profissional seja até mais completo, né? Ao invés de você, numa dúvida ou numa hipótese, ao invés de você correr atrás e ver o que já foi produzido de conhecimento, você pode pegar aqueles conhecimentos e produzir um novo conhecimento a partir daquilo, né? Isso é pesquisa, isso é desenvolver ciência, né? Fantástico. A faculdade Fazan? Unifazan hoje, né? Foi Fazan até 2019. Em segundo semestre de 2019 a gente passou, era Faculdade Sul-Americana, e aí no segundo semestre de 2019 passou a ser Centro Universitário Sul-Americano, né? Então passou a ser um centro universitário, e aí em relação ao MEC, a gente tem mais autonomia do que uma faculdade, né? Então a gente pode criar curso por ofício, com 10 dias você tem cursos novos, e uma outra questão é você fazer a sua própria diplomação. Faculdades no Brasil, a gente tem 4 modelos hoje de instituições de ensino superior, né? Faculdade, centro universitário, que é a Unifazan, e universidades. E o quarto, as fundações. Então a gente tem Fundação Getúlio Vargas, né?
e dentre outras no país, que também são instituições de ensino superior. Mas a Unifazam, ela chegou aí a centro universitário, né? Não tem intenção de ser uma universidade, né? Hoje, universidade, para ter o status de universidade é muito difícil, você tem que ter financiamento público pesado, e você tem praticamente as mesmas vantagens em ser, né, um centro universitário. Então, o centro universitário é razoavelmente suficiente para nós. Porque assim, é da família. Então, você começou a dar aula quando? Você deu aula? Sim. Bom, eu dei aula ainda na graduação de botânica, fui professor de biologia. Sim. Eu fiquei de 2003 até 2008, 5 anos, atuando como cirurgião dentista, né, fazendo especialização. Em 2008 eu voltei para a universidade, mas não foi a Unifazam, foi a Federal. Foi quando eu fiz então mestrado, doutorado. Nesse período eu dei aula tanto em graduação quanto pós-graduação. E em 2011 eu iniciei como diretor de pós-graduação na Unifazam e pude também iniciar em sala de aula de pós-graduação. Em 2017 eu fui para dentro de sala de aula, foi quando a gente autorizou o curso de odontologia na Unifazam. Então eu coordenava o curso e dava aula no primeiro e no último período. Eu pegava a meninada entrando, com 17 anos, e a turma já saindo como colegas de profissão, né? E 2017, então, até o momento, 9 anos, eu participei de sala de aula, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Uma vez menos, outra mais, porque eu também ocupava cargo de gestão. Na Unifazam, até 2019, eu estive como diretor de pós-graduação. Em 2019, quando a gente tornou centro universitário, eu passei para a pró-reitoria acadêmica. Então, lá eu ficava como pró-reitor acadêmico, gestão, diminuí bastante a atuação em sala de aula e amplifiquei mais a questão da gestão. E 2019 foi quando nós começamos a primeira turma da Faculdade Integra em Caldas Novas. Então, todo o curso foi um projeto meu. Quando eu falo projeto meu, como um norteador. Mas teve muita gente participando com a gente para colaborar, né? Então eu não posso deixar de dar esse crédito. Agora, de 2019, como pró-reitor na Unifazam, diretor acadêmico e 2 coordenações de curso, a odonto lá e a odonto aqui, né? Eu tive que realmente afastar um pouquinho mais sala de aula, mas aqui na Integra eu cheguei a entrar em sala de aula aí nos 2 primeiros períodos que a gente teve, né? Agora, de maneira fatídica, né? Nós tivemos a pandemia em março, né? O lockdown em março de 2020. Então eu uso dizer que nós tivemos um semestre de faculdade Integra, veio a pandemia, 1 ano e meio parado, e aí veio a questão, parado que eu digo, nós nunca trabalhamos tanto nesse 1 ano e meio. A gente, em 72 horas, nós tínhamos mais de 900 salas de aulas online. Eu tinha 6 telas dessa aqui no meu escritório dentro de casa, para acompanhar tudo que estava acontecendo online. Porque as 2 faculdades foram para a tela. Então, às vezes, era reunião com o professor, a gente percorria, tinha um sistema nosso, né? Ainda tem o nosso sistema, a gente tem curso EAD, mas eu entrava em salas de aula, né? E a gente tinha curso de manhã, tarde e noite, né? Então, era noite eu trabalhando. Era tudo novo para todo mundo, era muito desgastante. O interessante daquele momento é que tanto professores quanto alunos viram que não tinha outro caminho, que a gente tinha que assumir, né, o mundo virtual, né?
e seguir por ele, senão a vida ia parar. Era algo que na realidade iria acontecer, só que ele avançou. Catalisou. Isso. Foi um catalisador, acelerou mais o processo. Uhum. Né? Agora é interessante como é o ser humano, né? Porque entrou a pandemia, nós tivemos, não teve uma resistência, porque a opção era essa, nós tivemos muita evasão, muito aluno que saiu, às vezes aluno de mais idade, aluno que mora em zona rural, não tem uma banda larga, não tem internet boa. Então nós perdemos 1/3 dos alunos, tanto aqui quanto lá na Unifazam, com a mesma estrutura, né? Você perde receita, mas com a mesma estrutura. Mas num primeiro momento todo mundo aceitou aquilo, por mais que estivesse doendo. Né? No decorrer do tempo, e quando foi para retornar 1 ano e meio, 2 anos depois, eu falo 1 ano e meio porque o retorno da pandemia ele foi gradual. Então, o governo, naquela época, falou, olha, as instituições de ensino têm que fazer 50% presencial, 50% online. E depois passou para 100%. Uhum. Mas esse período, 50% presencial e 50% online, a gente rezava para que ele decidisse ou que fosse tudo online ou que fosse tudo presencial. Porque como é que você vai dar a mesma aula? Uhum. Foi a pergunta que a gente fez naquela época, né? Como é que eu vou dar a mesma aula, com a mesma qualidade, sem me onerar mais? Eu vou ter que pagar professor para ir presencialmente, professor para dar aula online. Foi quando a gente investiu em infraestrutura. Então, tanto a Unifazam quanto a Integra tem hoje salas de aulas estúdio. Você tem salas de aula que o professor dá aula presencial e transmite ao mesmo tempo. Né? E isso foi muito bom, foi um ganho que a gente teve. Né? Por que um ganho? Mas uma coisa só. Exatamente. Né? O mesmo horário, a mesma carga horária, sem ampliar a carga horária, o mesmo professor, então quer dizer, a aula é a mesma, agora com conveniências diferentes. Aqui eu agrado tanto o aluno que quer estar presencial, quanto o aluno que ainda quer ficar online. E na época era uma dificuldade, porque muitos alunos ainda estavam sofrendo do trauma de ter perdido parentes, entes, né, familiares. E muitos alunos não queriam voltar por medo. Outros não queriam voltar por conveniência. Às vezes não moram em Caldas Novas, moram em outra cidade, mas muitos queriam contato com o professor e entendiam que a qualidade passaria pelo contato com o professor. E foi muito difícil de explicar para eles que, na verdade, a aula é a mesma, o conteúdo é o mesmo, a ementa é a mesma, a gente só está usando vias diferentes de ensinar. Uma é virtual, outra é real, né? Contato real, e a outra é um contato virtual. E foi o período mais difícil, que eu posso dizer assim, de tentar trazer aqueles alunos, os professores. Nós perdemos professor. Assim como tinha aluno que não queria voltar presencialmente com medo, né, da pandemia, nós tínhamos professores e colaboradores que também não queriam retornar, né, com medo. A gente teve colaborador na Unifazam que falou, eu não volto, se for para eu voltar, prefiro me desligar da instituição, e assim fizeram. Né? Então nós perdemos colaboradores altamente qualificados porque não queria retomar. Né? Me lembro que na época tinha uma colaboradora nossa que morava com a mãe, e mais adiante ela veio até perder a mãe de Covid. Mas ela falou, olha, eu não gostaria de voltar porque eu vou pôr minha mãe em risco. E uma pessoa extremamente importante e altamente qualificada. E nós perdemos ela naquele momento. Né? Então, o retorno ele foi traumático. Não vou dizer traumático, vamos colocar uma palavra do goiano, foi custoso, né? Custou muito, ele custou mais do que o trauma, aí sim, o trauma lá inicial do lockdown e de parar tudo, né? Ali foi um trauma que eu acho que quem passou por aquilo carrega até hoje. Né? Assim, como é que está a faculdade Integra hoje?
Porque tem novidades aí. Tem. Antes de a gente falar da medicina, que é a grande novidade Sim. desse ano, né? Tem outras novidades aí, tem a biomedicina que vai ser autorizada. Mas antes de falar desses cursos e dos reconhecimentos dos demais, hoje eu posso dizer que a Integra é faculdade, então a gente estava falando daqueles 4 instituições de ensino, classificações de ensino superior no Brasil, né? Faculdade, centro universitário, universidade e fundações. A faculdade ainda é a faculdade Integra ainda é faculdade, não é centro universitário, mas em breve nós vamos tornar centro universitário, o que permite, inclusive, a gente ter unidades fora de sede. Né? A gente pode ter Integra espalhado em Caldas Novas todos, se quiser. Né? Além de diplomar, a gente poder diplomar e abrir cursos por ofício, sem precisar passar por um processo bem demorado, mais de ano aí do MEC. E a faculdade Integra hoje ela é maior, talvez, que o próprio centro universitário da Unifasam. Né? Eles estão aí, né, juntos, mas a gente está falando de um centro universitário em Goiânia, com 25 anos de existência, e uma faculdade em Caldas Novas, com, eu posso dizer que 7 anos de existência, mas desses 7, 2 foram pandemias. Nós começamos em 2022 de novo, recomeçamos em 2022. Então, uma faculdade juvenil, né? Neonata, acabou de nascer, 4 anos de existência, do tamanho de uma de 25 anos de existência na capital do estado. Né? Então, quer dizer, a Integra, ela não parou mesmo durante a pandemia, né? Ela inovou, trouxe... fez com que a Unifasam pudesse aprender, né? E isso eu posso te dizer que deve-se à cultura. Por mais que sejam grupos, né, que estejam relacionados às duas instituições, de pessoas, né, grupos de pessoas, a cultura é diferente. Por mais que a gente ande aí 170 quilômetros de Goiânia e está próximo da capital, mas a cultura organizacional da Integra ela é diferente da cultura organizacional da Unifasam, por mais que os gestores sejam os mesmos. Né? Porque quem faz a cultura organizacional não é o gestor. Ele trata uma missão e uma visão, mas os valores institucionais são as pessoas que ele frequenta. Né? Então, a Unifasam pôde aprender muito com a Integra. Por quê? Porque a Integra nasceu novinha, do começo, pensada até em infraestrutura, projeto, e ela veio de um conhecimento que a gente tinha prévio de uma instituição já de 20 anos, né, na época, 20 anos de existência. Então, o que nós erramos aqui que a gente pode não... Né? Então, é o benchmark. Então, é uma instituição nova, né? É uma instituição que, por mais que seja nova, ela tem a maturidade de instituições, né, que veio pretérito, e que o fato de ser nova, a gente pôde colocar um passo, né, um compasso diferente, e selecionar pessoas sem vícios, etc. Né? E ainda mais com a cultura de Caldas Novas. Né? Eu posso falar um pouquinho mais sobre cultura de Caldas Novas, né? O que a gente mais sente de diferente de uma capital para o interior é o calor humano mesmo. É o abraçar, chamar pelo nome, pegar na mão. Isso é lindo. Na capital isso se perde. Não dá. A pessoa saiu dali, ela tirou o jaleco, pegou suas coisas, pôs dentro do carro, vai pegar um trânsito, levar aí 40, 50 minutos para chegar em casa, almoçar correndo. Então, é aquela correria da cidade, né? Das conurbações ou das metrópoles, centro urbano, que a gente não tem aqui. Eu brinco aqui, qualquer 10 minutos eu atravesso a cidade. É verdade. Bairros vizinhos lá em Goiânia, para você sair ali da Unifasam para chegar na minha casa, são bairros, eu só atravesso um bairro. Eu levo 40 minutos. Olha aí. De jeitinho.
o curso novo. Pois é, medicina. Medicina foram 3 anos, 4 meses e 10 dias para sair a portaria. Porque medicina já tinha sido aprovada em 2022. De 11 a 14 de dezembro de 2022, nós recebemos o MEC aqui em Caldas Novas, apresentamos todas as documentações, eles auditaram as documentações, fez uma auditoria de infraestrutura física, já estava pronto, 2 laboratórios de simulação realística, enfermaria com simulação realística, centro clínico com 12 salas. Poucos sabem, mas a gente já tem projeto já não aprovado, né, pelos órgãos competentes, mas projeto no hospital, né, para a Integra, lá mesmo, lá dentro do complexo. Eles vieram, fizeram toda a auditoria e nos deram nota máxima no MEC, né. Eu já devo ter participado de mais de 200 processos de auditoria do MEC dentro das instituições. E de todos eles sai uma nota final, né? De todos eles, a maior nota contínua que a gente recebeu foi do curso de medicina. Então foi um curso que a gente investiu muito. Foi necessário a gente construir um prédio a mais de 3.700 metros quadrados para poder ali acomodar os alunos de medicina, né? Então isso tudo foi feito lá atrás. O investimento é alto, né? Um investimento numa sala de simulação realística passa a casa dos milhões, né? Uma sala de aula, uma sala de simulação. Uau. Então, nós temos 2 lá. O HC não tem. Olha aí. Né? Federal. Então, foi um curso muito esperado por nós, um curso muito esperado pela região, pela própria população e os gestores públicos também. Muitos nos perguntavam, porque para você aprovar o curso, você tinha que andar a estrada de ferro e levar um documento de convênio para a secretária de saúde e para o prefeito de todas essas cidades. Então, quando você levava e falava do curso de medicina, você criava uma expectativa. E a gente foi cobrado, né, esses 3 anos, 4 meses, 10 dias. Além da nossa cobrança, nós fomos cobrados pelo banco, por causa dos financiamentos, e fomos cobrados também por gestores públicos e a própria população. Então foi uma época que não foi fácil, porque a gente vivia uma expectativa. Agora, a gente passou por um processo de instabilidade política, jurídica. Eu até não preciso reclamar tanto da justiça, porque a gente teve que recorrer à justiça em todas as etapas, né? Porque parava, os processos paravam, Brasília não funcionava. E a gente teve que estar acompanhando de perto e judicialmente para poder, então, agilizar esse processo, né? Porque já tinha sido aprovado. Só não saía a portaria de autorização para início do curso, né? Então a gente tinha aprovação na mão, mas não tinha autorização para iniciar. Né? O ato formal que é a portaria. E esse ato formal a gente tentou administrativamente, como administrativamente não ia, esbarrava em alguns processos, a gente tinha que ir judicializando para ele caminhar. E 24 de março desse ano, foi numa sexta-feira, saiu a autorização. A festa foi grande. Nós ficamos sabendo na segunda, dia 27. Dia 27 nós ficamos sabendo, era 6 horas da manhã, eu estava a gente acorda cedo, 5 horas da manhã, vem para Caldas. Estava em Goiânia no fim de semana, vim para Caldas. E olhando no WhatsApp, a gente viu ali uma comemoração, né, viu que a portaria tinha sido publicada. E aí a gente começou o trabalho para divulgar o curso, né, para rever projeto pedagógico, abrir um processo seletivo. Você vê, nós tivemos
lá naquela época, professores médicos que se comprometeram em iniciar com a gente o curso, né? E eles ficaram na expectativa. A gente já tinha coordenador de curso médico que ligou para a gente e falou: ó, não posso esperar mais, me fizeram um convite, eu vou declinar. Então, perdemos todos aqueles professores, né? Mas agora a gente conseguiu trazer, são 16 professores já para o primeiro período. E nós temos 2, 3 professores que não são médicos, mas convém não ser, né? Farmácia é melhor que um farmacêutico né? Tem disciplinas que é importante que outras áreas entram, né? A própria enfermagem, a gente precisa de enfermeiro no curso, né? Para dar suas aulas. Mas a gente tem uma quantidade de corpo docente médico interessante. Que bacana. Eu acredito que é aquela mesma alegria de nascer um filho. Um filho é 9 meses. O de vocês foram 3 anos. 3 anos, 4 meses e 10 dias. Ou seja, eu acredito que a festa foi grande demais. Foi. Meu Deus. Foi uma realização. Pastor Alexandre, é interessante, porque assim, alguns perguntam por que a festa pela medicina, né? Primeiro que, acho que, primeiro é a única formação que lida diretamente com a morte, né? Com a vida e com a morte, que é o que a gente mais tem de precioso, né? Mas orbita o curso de medicina todos os demais cursos da área da saúde e outros cursos orbitam por ele, né? Então, quando a gente fala, ó, nós vamos trazer medicina e uma possibilidade de construir um hospital, eu tenho a possibilidade de pegar meus alunos de nutrição. Eu não tenho gastronomia, eu posso criar o curso de gastronomia, eu tenho nutrição, gastronomia, eu tenho enologia, eu tenho sommelier, eu tenho cursos que eu posso trazer para dentro da cozinha do hospital. A cozinha do hospital vira um laboratório para os meus alunos. Então eu aproveito uma infraestrutura para dar uma formação profissional a alunos. Eu tenho enfermagem. Então, se eu tenho apartamentos no hospital, eu tenho enfermeiras. Se eu tenho UTI, eu tenho enfermeiras. Se eu tenho centro cirúrgico, se eu tenho emergência, ambulatório, eu tenho enfermeiros. Eu tenho lá já o curso de enfermagem, eu consigo absorver. Fisioterapia, eu tenho lá. Administração, gestão, eu tenho dentro do hospital. Então, eu estou citando alguns exemplos, mas diversos cursos da área de saúde, eles orbitam um curso de medicina, né? Eu consigo trabalhar em conjunto todos esses cursos. Então, isso para a formação do meu aluno é importante, né? A gente consegue dar uma formação bem bacana, pensando em infraestrutura, né? Pensando no tripé, né? Corpo docente, o discente e a infraestrutura que seja adequada, né? E é interessante porque, de uma certa forma, vocês atingem também a população. A demanda de Caldas Novas, a saúde. Vou fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos para outro. Porque se a gente for aqui para a faculdade, aqui a gente vai ficar... Mas só antes da pergunta. Só odontologia com 24 cadeiras odontológicas, eu não estou falando de psicologia, do Sejus, dos serviços de enfermagem, tem vários lá, vacinação, etc. A própria clínica de veterinária, agronomia. Tem de tudo ali. Só de odontologia, que essa eu domino, foram 10.500 atendimentos o ano passado. 10.500 atendimentos o ano passado. Isso desafoga até a rede pública. Com certeza. Serviços que a gente não tem na rede pública, como endodontia, dente do siso, etc., a gente tem lá. Olha aí, maravilha. Vamos continuar então aqui na faculdade, que eu tenho uma pergunta, que eu sou leigo. Agora vai ter o curso de medicina. Como que é essa questão, no sentido do aluno
tem quantidade, ou tem quantidade de salas, ou não? Vamos abrir aqui para o máximo de... Como é que é? Boa pergunta. Eu falo que é boa pergunta porque tem muitas instituições que esperam as coisas ir acontecendo para fazer. A Integra hoje já está estruturada para receber 6 turmas de medicina. O que quer dizer 6 turmas? São 6 anos de curso. Então a gente já tem pronto salas de aula para os 6 anos. O ano que vem entra mais uma turma, além da que está acontecendo, que vai acontecer agora. Então essa turma caminha e entra outra. A gente já tem estrutura de sala de aula para todos. A rotação de laboratórios. Né? Então é uma turma por ano? Uma por ano de 60 alunos. De 60 alunos, sim. Ou uma por semestre de 30. Pode fazer essa divisão. Né? Mas por ano tem 60 vagas autorizadas. Entendi. Tá? Então a gente tem condições hoje de ter lá dentro os 360, né? 60 vezes 6, 360 alunos dentro da instituição, utilizando a infraestrutura que está lá, que já está adequada a isso. Né? Esses 360 alunos, além da instituição, eles têm estágios extramuro que tem que fazer na rede SUS. Né? Então, Caldas Novas tem uma rede, e eu posso falar, estou lá hoje na secretaria, muito bem estruturada. Ela precisa ampliar, mas ela já está estruturada. Né? Então, quando a gente fala, precisa terminar o hospital, né? Tem que terminar o hospital, nós estamos terminando. Nós precisamos de mais 10 unidades básicas de saúde para ter 100% da população atendida. Então, mas já existe 17 unidades. O hospital já existia, a gente está só ampliando ele. Né? Nós estamos utilizando a estrutura que tinha para reformar e ampliando mais. Então ela já tem a estrutura. Caldas Novas absorve muito desses alunos. Mas eu tenho mais 17 municípios, são 18 na Estrada de Ferro. Então o curso de medicina, ele vem e é autorizado para que ele esteja cumprindo com o papel social na Estrada de Ferro. Então a gente assina esse termo lá junto ao Ministério da Educação. Então o curso de medicina, ele abarca todo essa região que é a Estrada de Ferro, que são 18 municípios. Né? Isso é maravilhoso demais para a região. Meu Deus. E eu acrescento. Quando a gente fala é maravilhoso, às vezes as pessoas, né, isso para dizer para a audiência, as pessoas às vezes não conseguem enxergar o quão é maravilhoso, mas eu posso relatar alguns detalhes. Hoje, 1/3 dos alunos que formam em qualquer curso, quando eles, dentro do processo de interiorização do ensino, né, 1/3 fica na região. Então, quer dizer, de 60 alunos ali, nós vamos ter de medicina, 20 vão ficar na região, vão ter raízes na região, né, vão fazer com que a região de fato prospere. Né? E vem com uma mão de obra bem qualificada para a região, porque eles fazem o trainee deles, né, o internato e etc. Eles fazem o trainee deles na região, nas unidades de saúde. Né? Eles já conhecem uma realidade e eles vêm para mudar essa realidade. Né? Então isso já acontece com o odonto, com enfermagem, com outros cursos que já tem. Eu ando as unidades de saúde, eu vejo alunos nossos, né? Psicologia, né? Eu vejo os nossos alunos. Hoje chegou a Stephanie lá na Secretaria de Saúde, a aluna nossa, egressa, psicóloga. Então, muda de fato a região. E esse processo, lá em 2019, quando nós começamos, nós ouvimos aí de um pessoal em casa, falou assim, Caldas Novas vai ser antes e depois da Integra. Né? Alguns falavam, Caldas Novas vai ter uma história para contar de antes e de depois, período pré-Integra e pós-Integra, fazendo referência a Sócrates lá, 400 anos antes de Cristo. Mas eu falo que naquele momento as pessoas falavam, mas não entendiam
onde chegar, né? A mão de obra qualificada hoje, que forma todos os semestres, 1/3 delas vão ficar na região e vão fazer a diferença na região. E isso passa muito pelo modelo de ensino que a gente adota, né? De fato, um modelo de ensino voltado à formação profissional e para que o aluno saia e faça seus atendimentos, exerça sua profissão plenamente, né? Que legal. Como secretário, do lado de cá, da população, e também nós que trabalhamos sempre com essas questões de notícia e informação, a sua pasta, eu acredito que não é assim, deve ser muito difícil. Por quê? Já passaram tantos ali. Inclusive agora, eu estou falando só agora desse mandato do Kleber Marra, já passaram vários. Eu não sei a quantidade, mas direto, as notícias que mais tinha. Agora é o fulano de tal, ciclano passou, agora é o Beltrano. E você, como você mesmo falou, você não foge, como dizem, da raia. Inclusive você que falou isso. Você gosta desse desafio. Realmente é muito desafiante estar na secretaria, nessa pasta que é tão importante para Caldas Novas. Eu falo para a população da cidade, que eu acredito que é um dos maiores gargalos de Caldas Novas. Interessante. Eu falo que é uma mini prefeitura lá, né? Porque eu estou falando de 1.226 servidores, né? Seja efetivo, credenciado, processo seletivo, mas são 1.226 servidores, fora os indiretos, né, que prestam serviço também à secretaria. É um desafio por isso, é um desafio porque você trabalha diretamente com recurso público. Então, eu assino contas, né, eu recebo recurso e eu tenho que definir, dizer em relação a planos de trabalho, onde é que eu vou destinar esse recurso. Então, isso também é mais um desafio, mais uma responsabilidade, né? E quando me falam, olha, é um gargalo, a saúde, ela sempre vai ser um gargalo. Por quê? Eu tenho dito que é um saco sem fundo, né? Tudo que você coloca vai embora, né? E por que disso? Porque todo mundo precisa de saúde. O ser humano, desde que é ser humano, precisa, né, cuidar da saúde. Então, se a gente atende ali 10 mil, daqui a pouco outras necessidades vai para 20, são 75 mil usuários hoje, né? A gente tem 106 mil habitantes, mais 75 mil usuários rotineiramente acontece na saúde. E ela acontece 7 dias na semana, 24 horas, 365 dias. Então isso também faz com que seja um desafio. Se ocorre o atendimento, ótimo. Se não ocorre o atendimento, e se o atendimento não ocorre para aquele momento, gera problemas, né? Então, a possibilidade de gerar problema é grande, né? Porque o município também não dá conta de tudo, né? Há 10 minutos antes de iniciar, veio lá da UFCAT, de Catalão, um pedido para fazer uma angiotomografia de uma paciente. É um exame muito específico e que não se faz, o município não faz esse exame. Só que está lá na Constituição, artigo 166 da Constituição, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, se tem uma pessoa que está num estado vulnerável e não tem como fazer o exame, o Estado tem que assumir isso e fazer o exame por ele, né? Isso gera um custo para o município, né? Então, a saúde, ela é dinâmica, ela é perene, ela é necessária, não para uma pessoa, né? Vamos dar um exemplo. Educação. A educação municipal também é gestão plena. Vai recurso para a educação e a gestora, secretária, ela vai fazer o destino.
O que diferencia a educação, não estou aqui desmerecendo nenhuma pasta, tá? Todas têm sua importância, mas eu vou falar de amplitude de atuação. A educação, ela trabalha com alunos em um ciclo de vida da educação infantil, ensino fundamental, educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, né, que é de responsabilidade do município. O ensino médio já é responsabilidade do Estado. Mas o público da educação é esse. É um público que já tem um limite finito, né? A saúde é 106 mil habitantes de Caldas Novas. E se vier 30 mil turistas, mais os 30 mil turistas. Né? Eu ia perguntar isso. E se alguém está saindo de Goiânia para São Paulo e passa por uma rodovia ou por nossa região e se acidenta, esse que ia lá para São Paulo saindo de Goiânia é responsabilidade do município também. O SAMU tem que ir lá. Né? Se tem um óbito, vai para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito do município. Né? E isso demanda médicos que estão ali, né? Necrópsia e uma série de outros serviços que está dentro da pasta da saúde. Então eu posso dizer que o recurso da saúde ele é finito. Né? Eu tenho lá 11 milhões todo mês caindo na conta, né? Entre emendas, repasse federal, municipal e estadual. Mas eu tenho uma demanda de 20, 30, 40 milhões. Né? E aí a gente tem que controlar isso, porque não tem o suficiente. Né? Então a gente fala que é aí que vem, às vezes, né, aquela quantidade de filas, né, e etc. Ah, mas não tem como ter mais recursos? Tem. Aí nós temos que ir trabalhar a arrecadação. Aí o município tem que cuidar da arrecadação. Eu até digo, falei isso na audiência da Câmara dos Vereadores, né? Eu sou da iniciativa privada, são 5 empresas. Empresas que eu ajudei, das 5, 4 eu ajudei a criar as empresas, do início. Né? Nós somos avessos à arrecadação, taxa e imposto. Só que o dia que eu sentei do lado de cá, peguei a caneta da secretaria e vi a conta e vi como funciona, eu falei, não, nós precisamos repensar. Então, eu já conversei isso com o prefeito. Falei, prefeito, nós precisamos repensar. Tem que ter como melhorar, tornar mais eficiente a questão da arrecadação. Mas é claro, onde está o problema? Não é na arrecadação. Né? Nós tivemos aí a Noruega, ganhou do Brasil, né? Lá é um país social-democrático, né? Ele é centro-esquerda. É um país que tem um fundo, o maior fundo hoje de investimento atrelado ao petróleo deles. Hoje, só com a rentabilidade do investimento que eles têm lá, eles distribuem dinheiro, né? Se eu não me engano, cada norueguês, mas também é um país menor que Minas Gerais, né? É mais fácil. É mais fácil você fazer a gestão. Mas quando eu trago isso, a gente tem que repensar, às vezes, um modelo. Se a Constituição de 88 traz para a gente que a gente tem que cuidar de fato, a gente agora, eu dizendo como ente público, cuidar da saúde de todo mundo, né, que é um dever do Estado, a gente tem que pensar. Só que a arrecadação é um problema? Tem que rever. Mas aumentar a arrecadação e não ter responsabilidade fiscal, não ter responsabilidade da aplicação, ou deixar com que seja ineficiente a aplicação, aí a gente tem que repensar também. E eu entrei lá, pastor, você falou aí, foram 10 secretários agora na gestão do Kleber antes de mim. Eu sou o 11º secretário. Né? Algum problema tem em relação à gestão, porque eu não digo relativo a eles, mas se passaram 11, a gestão ela deve ter algum problema. Não é normal. Por que a gestão deve ter um problema? Você tem que dar continuidade em projetos. Eu não vejo uma gestão sem diagnóstico e planejamento.
Só de diagnóstico e planejamento, que é o que eu estou propondo lá, alguns falam, secretário sumiu. Estou trabalhando de domingo a domingo para a secretaria. Né? Eu sento em casa com minha família, eles estão vendo lá. E eu fico ausente mesmo dentro de casa, porque eu estou trabalhando e as crianças às vezes estão pedindo aí atenção. Mas uma coisa que eu posso colocar para você é que em 90 dias a gente está trabalhando diagnóstico e planejamento. Agora, eu estou falando de 3 meses. Nós tivemos secretário que ficaram 3 meses. Agora, você tem que fazer diagnóstico, planejamento e aplicar aquilo que planejou. Mas, além disso, você tem que avaliar se aquilo que você aplicou está indo bem. E refazer diagnóstico, refazer planejamento, né? Então, a gente tem um fluxo contínuo, que é o ciclo PDCA, né? O ciclo PDCA vem do inglês, né? Mas o PDCA é planejar, do de fazer, né? O C de checar, check, e o A de evaluation, que é avaliar. Então você tem que trabalhar esse ciclo, e é um ciclo, que é constante. Então eu planejo, eu diagnóstico, planejo, faço, checo, reavalio, planejo de novo, faço. Quando eu falo que existe um problema de gestão, é nesse ponto, e que tem que ficar claro para todos. Uhum. Não é crítica a nenhum secretário que passou. Sim. Mas um secretário que fica 3 meses, 6 meses, 11 meses, ele não tem tempo hábil para fazer isso rodar bem. Então, mesmo que ele faça há 11 meses, 3 meses de planejamento, tal, agora eu vou executar mais 6 meses, 9 meses. Agora eu vou reavaliar. Reavaliou, trocou o secretário. Aí entra um secretário com outra cabeça, com outro, né? Então, existe um problema de gestão. Quando eu entrei na secretaria, eu tracei 3 pilares. Governança. E a governança, ela é algo muito maior do que processos, gestão. Então, eu estou falando como eu vou lidar com isso, né? Então, quando eu trago governança, eu estou falando de instrumentos que vai me subsidiar para fazer uma boa gestão, para rodar o ciclo PDCA. Assistência, então governança, assistência, eu não posso deixar parar, eu tenho que continuar. Estou lá pagando conta, fazendo outro, enquanto isso a gente está produzindo documento para poder então chegar a um planejamento, né? E resultado. Então eu tenho que entregar resultado, né? E o que significa resultado para a gente hoje dentro da secretaria? É manter a assistência, ampliar essa assistência, faturar mais. Mas a secretaria fatura, tem metas a serem cumpridas, definidas pelo Ministério da Saúde. Então, se eu não cumpro aquelas metas, eles não me repassam o valor financeiro. Então, o meu médico, a minha enfermeira, minha técnica de enfermagem, meu psicólogo, meu psiquiatra, a vacinação, né, a imunização, tudo isso tem metas a serem cumpridas. A atenção primária, se eu não conseguir cumprir essas metas, eu deixo de faturar, de ter receita para a secretaria e, consequentemente, um resultado menor para poder atender mais a população. Então, tudo isso passa por um processo de governança, lembrando que não pode esquecer da assistência, que eu estou tocando assistência. Uhum. Então, até o momento, o que a gente tem feito lá dentro, às vezes, não aparece, né? Eu não estou construindo uma unidade nova, Uhum. né? Eu não estou ampliando aqui, fazendo campanhas de cirurgias, até porque o momento não me permite, né? Porque a gente está entrando agora no momento, período eleitoral. Sim. Então, eu estou amordaçado e algemado. Tiro assim, o que esse secretário está fazendo? Ninguém está vendo nada. Tá igualzinho a igreja aqui, quando foi construída. Ficou 1 ano furando buraco aqui, ó. Ninguém vê. Mas é fundamental para aquilo que está construindo, que vai ser construído. Furando buraco para o alicerce, né? Exatamente. Você precisa do alicerce para subir o restante. Isso.
Então, eu já ouvi aí, né, o pessoal falar, cadê o secretário? Sumiu, não tá fazendo. Não, olha, gente, estou trabalhando domingo a domingo. Quem me conhece, quem está me acompanhando, sabe disso, né? E o meu compromisso é com minha consciência. Sim. Eu falo que reputação é o que os outros pensam de mim. Minha consciência é aquilo que eu sou. Então, meu compromisso é com a minha consciência, é o que eu realmente estou fazendo. Às vezes tem muito burburinho aí nas redes sociais e tal. Ah, porque no UPA tá faltando medicamento. Sempre vai faltar. É aquilo que a gente falou, saco furado. Você compra 1 milhão de dipirona, daqui a pouco acabou 1 milhão de dipirona. Olha aí, cara. Não tem, e existe também uma outra questão que a gente, diferente da gestão privada. Gestão privada, olha, esse celular não funciona mais, vamos, joga fora, compra outro. Né? Gestão pública não, o celular não funciona mais, primeiro não posso nem jogar fora. Eu tenho que desafetar esse bem. Eu tenho que leiloar ele e trazer o recurso. Mas mais do que isso, para eu comprar um novo, eu tenho que passar por um processo licitatório. Né? E o processo licitatório, né, ele não é somente, ele vem da demanda, depois da licitação você ainda tem a pregoeira, né, que tem que levar isso a público para fazer a compra. Depois você tem a compra, depois você tem que auditar essa compra, né? Depois você tem que empenhar ela na contabilidade, né? Depois você tem que receber esse bem. Depois que você recebe o bem, você tem que entregar, você tem que ter um apontador para dizer, olha, esse bem com código de série, etc, tá aqui, vai ser destinado para tal lugar. Você falou de 2 meses, eu tenho processo licitatório quando eu assumi de medicação, que tinha mais de ano parado e frustrado. Né? Então, fui aprender isso. Fui entender um pouquinho sobre esse processo. Né? Chegaram, processo que frustrou. Aí você vai entender por que frustrou. Muitas vezes, os fornecedores não receberam lá atrás. Então, teve uma relação ruim com o município. Aí ninguém tem interesse para vender. Né? E eu não estou dizendo agora, não. Pode ter sido tempo, né? Tá, mas tem mais fornecedores? Tem. Então, existe todo um processo que não depende somente de eu dizer como gestor. Joga isso aqui fora e compra outro. Entre jogar isso fora e comprar outro, tem um processo no meio disso aí. E quando eu falo em governança, é isso que eu estou tentando adequar lá dentro, com o trem andando. Né? Pois é, você tá trocando pneu com o carro andando. Por isso que eu falei, a gente tem que colocar a governança, mas não pode deixar de esquecer da assistência. Então a assistência ela continua. E a governança, eu montei lá o compliance dentro da secretaria. Inclusive, sim, todas essas novidades geram um desconforto da turma. Né? E às vezes o pessoal lá falou assim, compliance você pôs lá para fazer investigação. Para começar, compliance não faz investigação. Compliance, ele verifica conformidade. E compliance em inglês é conformidade. Então, vou verificar se o que está acontecendo desde o processo até a entrega está em conformidade. Não vou fazer investigação de nada. Investigação quem faz é Ministério Público, é Polícia Civil, Polícia Federal, é essa turma aí, né? Que já tem essa prerrogativa. Agora, o que eu estou fazendo lá é isso. Ah, mas você já tem auditor. Compliance não faz auditoria. Ah, você tem controle interno. Compliance não faz controle interno. Compliance, ele vai verificar conformidade. E aí entram os processos. Eu acho interessante porque um legado que eu quero deixar para a secretaria. Posso não construir nada físico, mas se eu deixar um sistema de governança funcionando, eu já estou satisfeito. Por quê?
O sistema de governança vai ser aquele alicerce. Uhum. Você me falou dos buracos, né? Que estava furando. É ele que, se daqui a pouco eu não tiver, mas entrou outro secretário, tem que seguir. E isso pode ter certeza. A gente já fez em 4, 5 empresas. A gente sabe que roda, que funciona. Agora, um desafio grande são com as pessoas mesmo, porque a partir do momento que você começa a mexer em processos, e o processo que eu estou dizendo aqui não é processo judicial, é processo administrativo. Sim. Quando você começa a movimentar um processo, realocar, as pessoas, num primeiro momento, começam a ficar desconfortável, né? Porque vai mexer. Mas a médio e longo prazo, eles vão perceber que aquela mexida é para facilitar, inclusive, a vida deles, né? Vou citar 2 exemplos. Primeira semana que eu tive lá, segunda pessoa que eu peguei na mão é o nosso ouvidor, o seu Gilberto. Gente boa demais, companheiro nosso, voltou de férias agora, essa semana. Peguei na mão dele. Seu Gilberto, e aí, como é que funciona a ouvidoria? Eu coloquei a ouvidoria em todas as empresas. Como é que funciona a ouvidoria? Secretário, a demanda chega aqui, telefone ou WhatsApp, eu saio daqui, ele tem uma moto lá, eu saio daqui e vou lá no local resolver. Né? O professor tem relatórios de 3 meses já para me passar de ouvidoria? Eu quero os relatórios. Isso é gestão. Né? Não tem. Aí já começa um primeiro problema. Se ele não tem relatório de 3 meses para me dizer o que é a maior demanda. Não, eu quero só as 3 maiores demandas. Por quê? Porque eu consigo pegar essas 3 maiores problemas, que são demandas, e um bom gestor ele tem que lidar com o problema. Eu vou pegar essas 3 demandas e vou dar solução para elas. Inclusive, essas 3 maiores demandas vai acabar com a sua rotina de sair. Sim. Eu vou diminuir elas. Uhum. Mas eu tenho sequer os dados para entender quais são as maiores demandas. Né? E eu preciso de dados. Bom, trouxe um rapaz que já trabalhou comigo em implementação de ouvidoria. Trouxe ele lá para dentro. Ele já estava na saúde. Eu encontrei ele lá na saúde. Falei, vem para cá. Ajuda aqui, vamos montar a ouvidoria. A ouvidoria hoje é um formulário online. A gente tem no compliance pessoal da comunicação. Nós vamos pôr QR Code nas unidades todas lá. O QR Code... Isso aí vai acontecer. Vai. E-mail e os contatos. Né? E colocando na recepção, todo mundo tem acesso a isso. Né? Não precisa ligar para o fulano, para o Beltrano, para ele ligar para o secretário ou ligar para a diretora da unidade para resolver. Ele manda para a ouvidoria vai dar a diligência. Né? Então eu falei para ele, vamos implementar. Primeira coisa, formulário. O pessoal do TI prontamente se dispôs, montaram lá o formulário. Esse formulário ele cai em um e-mail do ouvidor, então hoje a pessoa nem sabe quem que é que não faz. Não tem necessidade. Não tem. E tem que ser uma pessoa isenta. Não pode ser uma pessoa que as pessoas tenham acesso, porque é uma pessoa isenta. Ela vai responder de acordo com as filas que acontece de ouvidoria e a resposta tem que ser baseada em todos os regulamentos, em toda a lei, em tudo que tem lá. Então é uma pessoa que chegou a alguma demanda, vai direcionar o jurídico, vai direcionar a diretoria, né? E aí vai receber essas respostas e dar devolutiva para a pessoa, né? E assim eu tenho um banco de dados, que daqui 6 meses eu tiro o relatório, monto os gráficos, quais são as maiores demandas. Aí a partir desse banco de dados eu vou dar resolutividade àquilo. Então está um processo de gestão, que eu estou dizendo sobre ouvidoria, que muitas vezes talvez fosse somente para blindar o secretário. Vamos tirar esse problema do secretário e resolver aqui. Mas o secretário ele tem que saber do problema. Para resolver. Para dar um direcionamento administrativo. Né?
eu olhei lá, faturamento, por exemplo, né? A gente pegou lá, faturar qualquer coisa que seja dentro do serviço lá. A diretoria da unidade encaminha aliás, a regulação encaminha, desculpa, a diretoria das unidades encaminha para o faturamento processa isso, encaminha para a auditoria encaminha para o controle interno, o controle interno encaminha esse faturamento para a contabilidade, que faz o empenho, que encaminha para o financeiro para pagar. Faz o empenho, a liquidação, depois vai lá para o financeiro para pagar. Eu preciso entender se esse processo está acontecendo direitinho, se não está tendo bypass, né? Sai de um, pula para o outro. E se dentro, então a gente está conseguindo fazer um diagnóstico hoje, e é tão interessante porque o colaborador ele senta lá, eu começo. Como é que você faz? Você recebe de quem? Entrega para quem? E daqui? Vai para onde? E no momento que eu estou escrevendo, que a gente faz as pessoas pararem e pensar e sair do automático, eles começam a pontuar já. O secretário, mas isso aqui está errado, tinha que ser assim. Então eu já estou escrevendo e fazendo as correções. Daqui a pouco, pastor, nós vamos ter plotado lá na secretaria todos os processos, né, importantes dentro da secretaria. E para que as pessoas possam seguir esse processo. Quem vai contribuir com esse processo é o compliance. Porque depois do processo pronto, o compliance me define ali se está tendo alguma inconformidade, né? Nesse momento eles estão fazendo diagnóstico de inconformidades, depois eles vão acompanhar as inconformidades. Então, dentro do ciclo PDCA, lá o A de avaliação é o compliance que vai ficar fazendo para mim. E ele é dinâmico. Enquanto eu estou aqui diagnosticando, planejando, fazendo, ele está avaliando sempre. Não para. O ciclo ele não para. Todo dia o ciclo está rodando. E isso é necessário. Então, tudo isso que eu falei aqui é governança. Chegar para mim os problemas é governança. É eu entender o problema para dar solução a eles. E eu vejo que precisa ser as coisas para a população, elas precisam ser mais rápidas, mas precisa saber os processos, organizar os processos para as coisas serem mais rápidas. Isso. Porque o povo, infelizmente, adoece, acontece alguma situação e precisa... É rápido o negócio, não é verdade? Isso. Saúde é imediato. Não tem jeito. Eu vou adiar ficar doente, eu vou adiar tomar a vacina, vou adiar estar com dengue, né, adoecer, ou eu vou adiar uma interna. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Vou adiar minha gestação? Não tem, é imediato. E é por isso mesmo que eu falo, a assistência está aí. Eu tenho assistência andando. Só que eu estou com a governança muito falha. Eu preciso dar uma atenção à governança. E eu não estou ali por interesse nenhum, eu estou ali, primeiro porque não tive no meu currículo gestão pública. Eu acho que eu gosto, né, de tratar do currículo, eu faço. O desafio me move, né, então isso é algo interessante. Esse dia eu até falei para uma pessoa do executivo, falei, eu estou aqui ganhando uma bolsa para trabalhar, para poder aprender, né? Então, o meu ideal dentro, o meu propósito aqui dentro é aprender e deixar alguns legados, dentre eles a governança, né? Que vai auxiliar em toda assistência. A gente recebe lá uma dificuldade que eu estou tendo muito lá no financeiro. Muitos fornecedores de serviço da Secretaria de Saúde, a gente pode citar vários aqui, né? Eles, a gente tem lá fornecedor de medicamento, de insumo, de oxigênio, fornecedor de serviço hospitalar, né? UTI, obstetrícia, laboratório. São centenas de fornecedores.
chegam lá faturas abertas há muito tempo. Faturas, hoje eu recebi lá faturas de 2024, né? E eu estou lá 50 dias na secretaria. Por que fatura de 2024 está chegando agora, né? Mas eu digo, e já respondo, é porque o processo, a governança não está legal. E é aí que eu falo. Algum problema tem, não com os gestores que passaram por lá, que eu tenho certeza que todos deram o melhor deles. Com certeza. Mas na própria gestão, né, da secretaria, né, nos processos da gestão, na governança da gestão. E é isso a gente precisa corrigir. Que pepino, hein? Você viu que a gente vai atrás do problema, a gente não corre dele, né? Eu quero ver a ouvidoria, eu quero ver quais são os problemas. Sim. Sabe o que eu fiz? A primeira semana que eu estava na secretaria, eu ganhei um presente no segundo dia aqui. Aliás, o decreto saiu dia 25, valendo a partir de 26 de maio. Então, 26 de maio, eu já poderia estar assinando pela secretaria, né? O decreto saiu um dia antes. No dia 26 de maio de manhã, eu recebi uma decisão judicial que me multava em R$500 dia se eu não cumprisse ela. Eu peguei aquilo. Pra você ter noção, eu nunca fui à justiça. Eu nunca tinha sentado na minha vida com um promotor de justiça, com um Ministério Público. Uhum. Né? Não é problema isso. Eu até, assim, tenho admirado muito o trabalho de cada um deles. E é um trabalho importante para a sociedade, inclusive. Né? Sim. O Ministério Público é importantíssimo. O que não pode acontecer é a gente ficar demandando, evitar essas demandas do Ministério Público e evitar que o próprio Ministério Público faça a gestão da secretaria, né? Então, isso eu tive a oportunidade de falar com promotores. Eu falei, olha, o que eu estou aqui é para resolver esse problema, para não chegar em vocês, não ficar demandando vocês e para vocês também não assumir a gestão, porque acaba que fica assumindo, né? Não pode aquilo, pode isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E aí, me chegou naquele dia um mandado judicial me multando em 500 dias se eu não cumprisse em 48 horas, alguma coisa assim. E aí que eu fui ver, tanto que a equipe é bem preparada, inclusive para isso. Passei lá para o jurídico, eles imediatamente já correram, já fizeram uma contratação de emergência da medicação. Normalmente é medicação de alto custo, essas coisas, que a pessoa está lá, precisa. Né? Às vezes é um tumor terminal e ela precisa, e aí se vem, né, essa motivação da justiça, a gente tem que cumprir. Né? E aí a gente corre atrás, de fato, para cumprir. Mas já teve coisa engraçada, assim, teve remédio de R$250, R$254 e me multando em R$500 dia se não cumprisse, né? Fala assim, quase que eu vou lá e compro esse remédio e entrego, né? Aí você ainda ia ter um desconto aí de R$250. Ó. Mas isso também não pode ser feito. Sim, né? Então, sim. Mas são coisas curiosas que eu comecei a ver depois que eu estava na gestão pública, né? Então, eu falo, a gestão pública ela não é algo simples, de fato, é muito diferente da privada. Existem conceitos, princípios, são os mesmos, tem jeito. Você não pode gastar mais do que tem, né? Mas acaba tendo um gasto maior lá. Então a gente vai trabalhar isso, né? O fluxo caixa tem que ser interessante. Na contabilidade, demonstrativo de resultado do exercício, DRE, é um instrumento que utiliza na contabilidade para você ver margem de contribuição. Só para entender. O que um hospital produz, fatura para mim, e o que ele me consome, o custo dele.
que é a minha receita e o que é a minha despesa do hospital. Lá no postinho de saúde, o que é a minha receita, qual que é a minha despesa com aquela unidade de saúde. Quando você faz isso, você verifica o demonstrativo de resultado do exercício de um período do postinho, do hospital, para você entender. Ele está deficitário. A UPA, eu fico R$500 mil negativo. Estou só citando exemplos aqui. Mas o postinho eu tenho R$800 mil positivo. Quer dizer, o postinho ele está me sustentando a UPA em 500 e ainda está sobrando 300 mil. Né? Então a margem de contribuição do postinho é maior do que da UPA. Eu estou dando exemplo, é importante que isso fique claro. Tá? Então, pode ser qualquer unidade. Inclusive, isso não é dividido assim por unidade de saúde, é dividido por repasses federais, o que a gente chama de PAP, que é por habitante. Não, tem repasse que é verificado por habitante, sim, tá? Mas tem repasse de produção, né? Mas eu falo, o repasse federal ele vem para atenção primária, são 17 unidades de saúde, então vem para todo ele, né? Aí tem a atenção da estratégia de saúde bucal, tem estratégia da saúde da família, tem outros, né? Tem uma equipe multiprofissional, para cada tem um valor de repasse. E tem a média alta complexidade, aquilo que a gente chama de MAC, que também tem várias repasses ali dentro do MAC. Né? Eu fui ver que no público não existe DRE, deveria. É um instrumento da gestão privada, mas que dá para aplicar na gestão pública para eu entender onde que está me consumindo mais. E aí eu perguntei certa vez para o contador, falei, mas vocês não têm DRE? Ele falou, não, só trabalho com fluxo de caixa. É o que entra e o que sai. É isso que faz a conta. Eu falei, mas eu não vou trabalhar assim, nós vamos adotar um modelo para entender. Né? Mas eu já sei hoje. Tá? Média e alta complexidade, hospitais, cirurgias de alta complexidade, doenças, né? Hanseníase, tuberculose, HIV, etc. UPA, pronto atendimento, né? SAMU, tudo isso é alta complexidade. Unidade básica de saúde é atenção primária, né? Primeiro nível de atenção. Aqui é baixa complexidade. Isso aqui é 50% menos de custo do que a alta complexidade. Então isso aqui acaba sustentando a alta complexidade. Né? Mas hoje não está suportando a alta complexidade. Sim. Porque a gente está com o hospital em construção e a gente está terceirizando vários serviços de alta complexidade, o que torna mais caro. Mais caro ainda. Né? Então, a expectativa nossa é terminar rapidamente, né, o hospital. Hoje o prefeito esteve lá no hospital com a diretora, né, do hospital municipal e mais os engenheiros e viu, a gente está na reta final mesmo, né? Agora é só terminar o forro, colocar o piso e pintar. Né? Então a gente não está falando mais de alvenaria, de infraestrutura, mas a gente tem que pôr os equipamentos lá dentro. Né? Então a gente tem autoclaves, centro cirúrgico, vários equipamentos. Você tem que pôr, instalar eles, você tem que colocar lá dentro, depois instalar e configurar esses equipamentos para estar rodando. E tem que ter o profissional. Exato. O profissional a gente já tem. Já tem. Pois é isso. Assim, o seu tempo, na realidade, secretário, já esgotou. Acabou. Já acabou. Né? Certo. Mas eu quero te fazer só uma pergunta. Os recursos que o senhor tem, já não tem mais. Não tem os recursos para a demanda que você precisa. Porque os seus recursos hoje vai para folha salarial, medicamentos, cirurgias e já acabou muito tempo.
Do jeito que eu estou entendendo. E já acabou muito tempo pela demanda que você tem. Então, para novos equipamentos, pintar uma unidade básica, fazer isso, fazer aquilo, então isso aí esquece, não tem como. Agora, inclusive eu já vi nas suas redes sociais, inclusive com seu irmão, você indo em Brasília, em Goiânia, com deputados. Acredito que deve ser para trazer algumas emendas para Caldas Novas para a saúde. O recurso mensal recorrente, esse de fato é pouco. Mas o recurso de emendas tem muito. Você trabalha com valores que às vezes é inimaginável, né, para pessoas. Então, é possível. Agora, precisa de um deputado adotar, né, um parlamentar, né, seja ele estadual, lá na Alego, ou mesmo federal, entender e poder colaborar. Né? Então, por isso de ir a Brasília, conversar com deputados, etc. Então, quando a gente trata de recurso, vamos construir um hospital. A gente não vai usar esse recurso, né, mensal, que é para folha de pagamento, comprar. Não é esse. A gente vai usar um recurso destinado para construção. Entendi. E aí a gente vai atrás desse recurso. E tem várias fontes, tá? Tem as emendas, e emenda individual, de bancada, emenda das bancadas, né? Tem uma série de tipos de emendas, né? Que a gente pode solicitar, né? E aí o deputado adotando, né? E tem vários deputados parceiros de Caldas Novas, né? Eu até poderia citar vários deles aqui, mas não quero ser injusto com nenhum deles, tá? Mas tem muitos parceiros de Caldas Novas, né? De todo espectro político, né? Que entende Caldas Novas como uma cidade importante para o estado de Goiás e, de fato, destina valores para a gente. Para a gente fechar, eu já quero te agradecer pela sua presença aqui com a gente. Foi muito bacana, inclusive para entender um pouco melhor. Porque, assim, como você mesmo falou, quando você estava do lado de cá, você vê de uma forma. Senta e pega a caneta. É o nosso caso. É o nosso caso. A gente precisa ouvir. Você precisa entender o que realmente está acontecendo. Essa caixa de maribondo aí. Mas eu quero te dar a oportunidade de você falar nessa câmera aqui com as pessoas de Caldas Novas, com aquela mãe de família, aquela senhora, aquele trabalhador, aquele empresário. Te dá a oportunidade, secretário de saúde, falar com o seu povo. Maravilha. Eu posso dizer aqui para vocês, né? E aí eu não vou separar, né, por pessoas, né? Seja o gênero que for, seja o trabalhador que for, o segmento que for. Eu devo direcionar a você, cidadão Caldas Novense. E a Secretaria de Saúde, falando como secretário, Secretaria de Saúde, ela é um item, né, dentro de um contexto todo. O mais impressionante é que a nossa cidade, ela tem um potencial que às vezes nós não conseguimos imaginar. É uma cidade pujante, uma cidade que oferece muita oportunidade, e a gente precisa entender e começar a enxergar isso, né? A saúde é um item, né, nesse emaranhado todo, a saúde pública, né? E vocês podem ter certeza que aqui tem um secretário que vem trabalhando dia e noite, literalmente, para que faça da saúde a melhor dos 246 municípios do estado de Goiás. Então a gente vai trabalhar para isso, né, para você que é cidadão de Caldas Novas, mas eu peço para vocês, comecem a perceber, a enxergar Caldas Novas do tamanho que ela é e valorizar essa cidade. Não critique, não traga pontos negativos
e vamos fazer um movimento positivo para fazer de Caldas Novas, que já é uma referência no Brasil, muitos que a gente encontra pelo Brasil afora, você fala, eu sou de Goiás, não conhecem Goiânia, mas fala que conhece Caldas Novas. Vamos fazer dessa cidade o tamanho que ela realmente é. E para isso a gente precisa de contribuição de cada um dos 106 mil habitantes dessa cidade para fazer a sua parte. Antes de pensar no que o outro está fazendo, vamos pensar naquilo que a gente tem feito pela cidade. E eu aqui pela saúde. Obrigado pela oportunidade, pastor Alexandre. É isso, senhoras e senhores, Yuri Cunha, ele que é um estudioso, professor, né, veio para Caldas Novas para trabalhar na faculdade Integra, hoje secretário de saúde do nosso município. Mais uma honra estar com ele aqui nessa mesa, conhecer um pouquinho melhor, da primeira de muitas, tenho certeza disso. Grande abraço, obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Toda terça e toda quinta-feira às 19 horas estamos aqui com vocês. Tchau, tchau. Tudo de bom!